Vou bater um papo agora com o Ronald Macuco, que participa dessa edição de Agricultura BR, aqui pelo Canal do Boi e pelo Agrocanal. Ronald, sempre um prazer conversar contigo. A gente tem visto o boi gordo num cenário interessante, né? A gente tem visto uma negociação para arroba melhor, mas por outro lado a gente viu em São Paulo, principalmente na última semana, prazo de referência, escala alongou um pouquinho. O pessoal ficou mais satisfeito com o preço. O que aconteceu, Ronald? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito bom estar com você, Fabiano. E sim, Fabiano, o preço... Eu falei com um boiadeiro hoje, Fabiano, que ele está na região de Tomé Açu. Ele falou, Ronald, eu estou vendendo boi de 365, 360 reais. Continuo vendendo uma boiada gorda, espera um pouco mais, a boiada ainda está ganhando peso. Então, foi um preço que não era praticado nem no Goiás, muitas das vezes, nem no Tocantins, nem em Minas. Pontualmente teve em Minas esse boi de 360, mas o preço chegou e estimulou o pecuarista a fazer negócio. De forma geral, pelo pessimismo que há para dentro do julho, para dentro do agosto, para dentro do setembro, eu prefiro começar fazendo as médias do ano em preços maiores. Então, sim, o boi do fevereiro, o boi do março, o boi do abril, preços esses muito interessantes, tá bom? A gente viu, foi o boi subindo de escada mesmo. Foi lento, foi 90 dias aí, a gente pode colocar aí que o boi subiu em torno de 12 semanas. De escada, escadinha. Agora, bater o boi na bolsa, tá, Fabiano? Bater o boi na bolsa para ver se aparece boi no físico? Também, mas porque as escalas, em algum momento, algum segurístico fechou planta, deu férias coletiva, pulou dia de escala, mas o mercado continua firme. Mercado disponível em algumas regiões, as escalas ainda estão em escala de 3, 4 dias. Média Brasil ganhou espaço na última semana. Mas, de forma geral, não acredito nesse volume de boi que deva aparecer para fazer com que o pessimismo que a Bolsa colocou na última semana reflita no mercado físico. Essa semana, junto com a próxima semana, semanas que terão aí dias de feriado, pode ser que a gente vê as escalas dando um pulo um pouco a mais, tá bom? Não me estranharia a gente ver aí na Rádio Peão, dentro dos grupos do WhatsApp, falar que a escala está alongando em outras regiões, tá bom? Mas que o preço foi bom, foi. E o pecuarista aproveitou, o pecuarista fez o seu papel. Ronald, é importante isso, né? Observou que a margem está boa, faz essa média na alta. Você citou a questão do mercado futuro, precificando um cenário ali que a gente não acredita muito, porque a gente tem visto a falta de animais, né, a falta de bois para terminados, né, e que vão terminar ainda durante o alongamento do ano, principalmente durante o segundo semestre. Isso está muito ligado à cota chinesa, Ronald. Quais são os fatores, argumentos que a indústria, principalmente os operadores de bolsa, né, quem faz, o investidor, tem utilizado para mostrar um cenário como este? Porque quando a gente olha para dentro da porteira, né, e também demanda externa, interna, aliás, doméstica, e até demanda externa fora a China, a gente vê um mercado bastante aquecido, inclusive no segundo semestre. Nas minhas duas mãos, na mão direita e na mão esquerda, eu tenho 5 dedos, e se eu pudesse eleger os elementos positivos para o boi, eu precisaria juntar a mão direita e a mão esquerda no mesmo local. Os elementos que diz que o boi é baixista, tem um aí. O próprio movimento do comprador viu sua margem líquida dentro da operação. Muitas vezes, com essa alta do boi, o boi subiu R$ 45 em 90 dias. Boi de janeiro até o final de março, começo de abril. Então, talvez sim, os contratos que tinha lá atrás com aquele boi de 315, 310 era bom. Ah, mas a arroba em dólar subiu também. A nossa tonelada de carne subiu também comparado do final do ano. Outro fator que a gente viu que pode ser negativo, soltou um dado aí interno de uma consultoria ou de uma empresa aí que falou que o número do confinamento esse ano ia crescer 9% ao ano. Nos últimos anos, o confinamento vem aumentando, chegamos aí próximo a 9 milhões de animais vindo de confinamento. Isso é um posicionamento que talvez faça olhar para o segundo semestre um pouco mais negativo. Cota China, Fabiano, acho que está virando um fator de conversa para justificar coisas que não tem justificativa. Primeiro, a cota China ela não aconteceu em 5 dias atrás, em 10 dias atrás, aconteceu hoje.
É uma cota China que a gente está falando desde outubro, novembro, agosto do ano passado, que viria só em janeiro, que veio no final do ano, na calada da noite do ano de 2024. Perfeito. O mercado já está preparando para trabalhar a partir de julho, talvez sem a China. Opa, abertura de mercado para o Japão. O Japão fez auditoria em plantas brasileiras, entrada de mercados extra, aumento da nossa exportação para o Chile, para o México, para os Estados Unidos. Mercado doméstico, apesar de tudo, poder de compra do brasileiro, endividamento do brasileiro não para de subir no atual momento. O brasileiro continua demandando carne pelo incentivo do governo com os auxílios, mas esse ano, além de auxílio, nós temos Copa do Mundo, que faz com que a gente festeje um pouco mais, e temos também um outro fator, que é eleição, que vai injetar dinheiro. Mas, por si só, devemos produzir em torno de 3,4%, 4% menos carne. Então, tem mais fator positivo? Tem. Oferta de bezerro menor. Eu quero ver o que vai acontecer com o mercado de reposição. Estava muito aquecido, talvez pode dar uma esfriada, lateralizar, até pela oferta de animais que chega, mas não tem fundamento para correção, para cair. Não vejo o mercado de bezerro caindo 5%, 6%, 10%. Não vejo o boi magro também nesse mesmo movimento. E aí, meu amigo, esse boi de hoje, que está sendo pressionado para dentro do agosto, para dentro do setembro, para dentro do julho, pode ser uma grande oportunidade para quem está olhando para a bolsa, para quem precisa fazer estoque, tá bom? Não é nenhuma recomendação, mas uma orientação. Você está no mercado físico, só volta para a compra em novembro, em outubro, quando seu pasto volta a sair, utiliza o seguro na bolsa para se posicionar bem, porque pode ser uma baita oportunidade. A pressão que eu estou dando agora, e aí eu vou falar que é compradores, porque ou é porque compradores batendo na bolsa, não vou nem dizer que é pessoa física, porque o número na bolsa não mostra que é pessoa física. Então, é institucional, é PJ não financeira, está batendo na bolsa. Cuidado, essa batida na bolsa pode haver um apagão de boi dentro de um agosto e setembro, nota aí. E muitos vão dizer, mas o boi do agosto e setembro já está no coxo. Não está não, tá bom? Não está não. Boitel grande, parceria grande aí, confinamentos grandes, correndo agora nos últimos dias para comprar boi, apesar do boi na bolsa caindo, eles estão atrás do boi magro. Então eu posso dizer para você que esse boi que está sendo precificado no meu lado direito aqui na bolsa, nesse atual momento, por julho, 333, agosto 333, pode ser uma boa oportunidade para se posicionar para a compra de reposição no segundo semestre. Muito bem, Ronald. Ronald, e até porque não estou acreditando nesses números da B3, e aí a maior parte dos nossos telespectadores aqui no canal do Boi também apontam a mesma crença, né? A falta de crença no que está apontando a B3 é um pensamento correto quando a gente olha essa demanda que existe hoje sobre gado magro no Brasil, né, principalmente nos principais polos, né, que são produtores, para entrega, principalmente ali no mês de setembro e começo do mês de outubro? Exato, Fabiano. Vamos lá, o cara que faz uma TIP ou que faz uma RIP, TIP e RIP, que são dos mais utilizados a pasto, esse cara vai começar a fazer conta. Se eu começar a intensificar meu animal agora dentro do maio, dentro do junho, dentro do julho, ele vai sair dentro do agosto. Melhor talvez eu deixar, todo mundo tá com pasto à disposição. Deixa aqui nos comentários aqui, deixa aqui depois, você que está nos ouvindo, como é que tá aí? Manda aqui depois para o programa aqui, como é que tá o pasto na sua região? Tem oferta de pasto? É um fato, tá, Fabiano? É um fato, meu amigo. Existe oferta de pasto e se esse boi pressionar um pouco mais dentro desse agosto e setembro, como eu tô vendo, a gente vai ver muito mais esse boi que viria de um pasto lá na frente, que é um volume menor do que vem do confinamento do segundo semestre. Sim, é um fato. Mas esse boi vai ficar um pouco mais no pasto natural. Eu não vou botar ele numa TIP agora, nem numa RIP, não vou intensificar ele, vou deixar fazer isso a partir de julho para pegar um boi já pensando no outubro, pensando no novembro. Estratégia normal. Continua com custo barato, ganhando menos, mas com poder de valorização maior lá na frente. Eu não vejo, tá bom? Eu não vejo no atual momento o boi agosto e setembro justificando o pecuarista, confinador, invernista a fazer uma intensificação, a lotar boitel, lotar confinamento nos próximos 90, 120 dias. Não há estímulo para isso, tá bom? Não quer dizer que não terá boi de outras fontes, de outras formas, ou da mesma forma, mas no volume menor. E se tem no volume menor e a exportação continua desse jeito, e a demanda doméstica
tanto, de forma geral, Copa do Mundo já vai ter passado, mas a eleição, meu amigo, vai haver sim o que houve lá dentro do janeiro e fevereiro, que foi esse apagão de boi no primeiro trimestre do ano, que fez o boi bater em algumas regiões 360, 370, em alguns casos pontuais até um pouco mais. Ronald, e aí a gente entra na questão que está muito ligada à relação de troca. Né? A gente vê uma relação de troca hoje do boi gordo com milho sensacional, né? Tá fantástico. Né? Até quando a gente utiliza ali produtos à base de soja, se você olhar o farelo de soja, também melhorou bastante essa relação de troca. Né? E a gente viu um levantamento do CPEA também faz uns dias, faz uma semana, se eu não estou enganado, né, que mostra em relação boi gordo de São Paulo em relação ao bezerro do Mato Grosso do Sul, uma relação de troca que ficou a melhor dos últimos 12 meses de acordo com o CPEA. Neste momento, a gente tem, e isso não significa que o bezerro caiu de preço, o bezerro continuou subindo, só que o boi gordo subiu mais, como você acabou de falar desses 40, 45 dias. Né? Quando a gente olha esse cenário e olha para o boi magro, como é que vem essa relação de troca e como é que vem as margens desses perfis de pecuaristas? Quem trabalha com cria, quem trabalha com ciclo completo, quem trabalha só com terminação, o que está acontecendo? Perfeito. E cada dia mais esse boi da terminação, Fabiano, ele é mais pesado. Isso é um fato, né, Fabiano? A gente falava de um boi de 18 arroba, até o próprio contrato na bolsa era precificado nisso. Hoje, média de alguns clientes nossos aqui da Pátria, está falando de boi saindo do confinamento em torno de 23 arroba. Então vamos pegar um boi de 22 arroba versus um bezerro de 3.300, é um boi de 7.800, 7.600, com um boi de 360, eu consigo comprar 2,5 bezerro. Então, tá bom. Eu, particularmente, comecei comprando bezerro a 13,50. Ontem eu fechei o meu último lote grande de bezerro da minha recria, pagando R$14, Transamazônica, R$420. O bezerro da Transamazônica não vem para o Goiás hoje. O bezerro do Tocantins não vem para o Goiás. O bezerro do Maranhão, muitas das vezes, não vai descer para Minas, porque o preço valorizou nas regiões até pela oferta de pasto. Quando eu olho para o boi magro, aí não. Aí a disputa está um pouco mais acirrada. Por quê? O bezerro eu tenho mais tempo para diluir. O boi magro eu não tenho, Fabiano. E aí a conta não está saudável. Eu estou dizendo do boi confinado hoje com a dieta aí de 16,80, pegando essa relação de sorgo que você comentou, de milho, de DDG, ou que seja de farelo, nós estamos numa relação muito interessante, olhando para custo nutricional. Inclusive, você que não comprou, é o momento de olhar com atenção. Quando você olha para alguns custos do confinamento, o boi magro tem um impacto gigantesco, 78% nesse atual momento. Só que o custo nutricional é que muitas das vezes está fazendo a conta do boitel fechar, do confinamento de fechar. Por que do boi magro? Não. Porque o boi magro, eu tenho uma competição também da exportação do animal vivo. Em algumas regiões, Paraná, região do Parazão, só que quando você fala que sai pelo Pará, o cara compra no Tocantins, no Maranhão, no Piauí. E as grandes operações de boitel precisa operar nos próximos dias. Eu falo isso que eu converso muito com os catireiros, e os caras falam, rapaz, boitel tal tá buscando. Essa queda do boi, um grande comprador aqui do Goiás continuou pagando boi magro de 380, chegou a pagar 390. Eu estou com um cliente em Minas, que inclusive vou palestrar no leilão dele, o Berlândia Leilão, e ele falou, Ronald, infelizmente eu não estou conseguindo colocar o mesmo preço do Goiás no boi magro aqui na região de Minas. Realidade, onde você tem mais demanda e a dieta nutricional tá boa, o cara vai engordar. Agora, que na minha visão, esse bezerro vai continuar firme, ele vai fazer com que a relação continue esticando. Porque o boi subiu rápido, o bezerro tinha subido. Agora, na minha visão, esse boi não subindo, a relação de quem está comprando hoje está ruim, porque o bezerro não caiu, mas o boi está mostrando aí para os próximos 90 dias uma diferença. Vamos fazer a conta rápida aqui. Boi de 333 por julho e boi de 358, aproximadamente R$28 de diferença. É grande essa diferença, concorda? Eu não sei se vai haver estímulo para a gente ver tanto boi dentro do julho, do agosto, talvez mais para agosto, setembro.